Flávio Dino simplesmente está massacrando, moendo todos os senadores bolsonaristas na sabatina dele para ser oficializado ministro do STF. O Bolsonaro, que não é bobo nem nada, ficou quietinho, porque os seus senadores estão passando uma vergonha. O Dino já destruiu Magno Malta, Marcos Doval e uma quantidade imensa de lorpas, desfilando tranquilamente, apresentando uma calma e uma fina ironia. Os bolsonaristas, na verdade, eles criaram um verdadeiro palco para o Flávio Dino brilhar, porque bolsonarista não tem preparo intelectual, não tem preparo teórico, e aí ficou muito evidente a discrepância dos dois. Se eles queriam prejudicar Flávio Dino, na verdade eles enalteceram a indicação. O que você achou desse massacre do Flávio Dino? O Bolsonaro fez bem ao ter ficado quietinho? Se você curtiu toda essa destruição promovida pelo Dino, deixa o like e se inscreva no canal. O Bolsonaro, que não é bobo nem nada, ficou quieto. Ao longo desses últimos dias, e até durante o dia de hoje, o dia da sabatina, o Bolsonaro, fechou a boca. A Michelle falou umas bobagens, alguns senadores bolsonaristas também falaram outras coisas, os deputados fizeram uma bagunça tradicional. Mas Bolsonaro, quieto, não abriu a boca. Porque ele sabia que não ia adiantar ficar falando publicamente. Ele até tentou procurar senadores bolsonaristas para evitar que Dino fosse indicado ministro do STF. Mas não tinha jeito. Dino tinha o apoio do Alcolumbre, tinha o apoio do Pacheco, tinha o apoio de todo mundo. Então era melhor ficar quietinho mesmo do que se associar publicamente a uma derrota. Porque o que os bolsonaristas fizeram com o Flávio Dino foi uma coisa simplesmente patética. Foi patético. Eu esperava mais dos bolsonaristas, né? Eu tenho ainda essa esperança que eles possam apresentar alguma coisa que não seja aquela tradicional bagunça dos bolsonaristas. Mas eles não têm preparo intelectual, eles não têm preparo cultural, educacional, eles não têm preparo nenhum. Para vocês terem uma ideia, o senador Eduardo Girão, sempre ele, é um lorpaço, né? Eu não aguento mais ver Eduardo Girão. Eu rezo muito para chegar logo 2026, para que ele possa cair fora do Senado. Esse pastel, ele começou a falar que... Até soltou um... né? Ele começou a falar que o Alexandre de Moraes tentou criar uma... ele tentou criar uma associação do Alexandre de Moraes com o PT, falando que o Alexandre de Moraes nasceu no dia 13. E o PT tem o número 13. E a sabatina do Flávio Dino é no dia 13. Nossa! E o pior, pessoal, que na hora que ele tava falando ali, ele tava se sentindo muito do gostosão. Muito. Sabe, eu tô tendo uma sacada aqui imensa pra tentar cutucar e constranger. Eu falei assim, que cara mais tosco. Que cara mais tosco. E assim foi a sabatina do Flávio Dino na hora que os bolsonaristas estavam falando. Eles criaram um verdadeiro palco pro Dino brilhar. O Dino muito tranquilo, muito sereno, mostrando conhecimentos teóricos, mostrando até vivência e experiência política, não entrou em bola dividida e mostrou que ele é muito capaz de assumir a sua vaga de ministro do STF, graças aos bolsonaristas, que enalteceram a candidatura ou a indicação do Flávio Dino com todo o despreparo deles para fazerem perguntas. Porque, pessoal, o Dino, essa sabatina, teve a proteção do Davi Alcolumbre, o presidente da CCJ, que foi presidente do STF, não, presidente do Senado, e quer ser novamente presidente do Senado. Então ele marcou a sabatina do Flávio Dino e a sabatina do Paulo Gonet para o mesmo tempo, para reduzir a atuação dos trabalhos, até porque nós já estamos no fim do ano, e para proteger o Dino e também o Paulo Gonet, só que mais o Flávio Dino. Então já estava tudo certo, e com muita habilidade, porque ele é um político habilidoso, principalmente nos bastidores, ele foi só também abrindo o caminho para o Flávio Dino. Marcos Doval quis lançar o áudio, ele não permitiu. Falou, senhor senador, o microfone é para a população ouvir você, não é para ouvir o áudio. Fale você, com todo o respeito que eu tenho a vossa senhoria. Então ele foi abrindo, pavimentando todo o caminho para o Flávio Dino poder desfilar, mesmo com os ataques que ele sofreu. Porque ao longo do dia, e até mesmo na sabatina, o principal argumento que foi utilizado contra o Flávio Dino foi que ele era comunista.
Os bolsonaristas falaram muito isso nas redes sociais, até Michele Bolsonaro compartilhou uma postagem do deputado Zucco, que é um lorpa total. Michele, que já havia falado sobre isso, né, que Flávio Dino é um comunista, tudo, em eventos do PL Mulher, foi a única acusação. Mas todos eles não fazem a mínima ideia do que é ser comunista. Não sabe. Se você perguntar pra Michele o que é comunista, eles não sabem. Se você perguntar pra Michele onde fica Cuba, eu duvido que ela saiba onde apontar. Eu duvido. Michele, onde fica Cuba? Aponta aí. Acho que ela vai apontar a Venezuela. Vai chutar que é aqui. Não, pô, isso é a Alemanha, não é Cuba. Ela não deve saber onde fica a Europa, muito menos que é comunismo. Mas eles querem criar essa associação para falar que o Dino não segue valores da família, que Dino não segue preceitos cristãos. Uma enorme bobagem, né? Porque quem segue preceitos cristãos? A Michele, que abandona a avó no leito de morte? A Michele, que arruma briga com os enteados dela? Magno Malta segue preceitos cristãos? Mandando foto do piu-piu? Ora. O Fabiano Cariani, ele segue os preceitos cristãos? Olha, essa história aí também me incomoda um pouco com essa hipocrisia bolsonarista. Mas mesmo com esses ataques, o Dino se saiu bem, porque ele foi orientado a não entrar em bola dividida e principalmente a adotar uma postura mais amena, mais manso. Porque nos outros eventos, nas outras participações do Flávio Dino no Congresso, ele adotou uma postura mais lacradora, que desagradou alguns. Claro, as redes sociais piraram, principalmente quando ele massacrou aquele André Fernandes, né, o rapa, né, que gosta de fazer depilação no Lulu. Até o Marco Feliciano, em um podcast aí, ele contou com toda empolgação a forma como o Dino destruiu aquele moleque que é do partido dele. O Marco Feliciano é bolsonarista. Mas o Dino, ele não foi tão debochado. Claro que ele tem a característica dele, que é uma ironia muito fina, muito sutil, que a gente não sabe se o Dino tá debochando ou não. Então ele falou do Rogério Marinho. Você foi do meu partido, Marinho. Do PSB. E aí você é todo belicoso, né? Dino não, de modo algum. Eu só perguntei a primeira vez, eu lembro muito bem do nosso discurso que nós tivemos, né? Nossa primeira conversa, lá em 2007, no PSB, reiterando, porque você era neto, eu perguntei pra você, eu adorava o seu avô. Então o Dino sabe ser irônico, diferentemente de Michele. E na hora, pessoal, que ele usou o Magno Malta, ele simplesmente arrebentou o Magno Malta. Ele destruiu o Magno Malta. O Magno Malta ficou lá aquele monte de bobagem, não sei porque o Magno Malta finalmente ele tava de terno e gravata, ele não gosta de usar. Não tava parecendo um contraventor. Mas lavar o cabelo não, tá? Cabelo completamente encebado. Mas aí o Magno Malta começou a falar do Flávio Dino, atacar. Aí o Dino falou assim, olha, senador, que ficam falando que ele é comunista e tal, pra falar que ele não tem valores cristãos. Ele falou assim, eu tenho 3 princípios da Bíblia que eu leio. E citou lá 3 passagens que eu acredito que o senhor conheça. E eu também acredito que o senhor conheça a Suprema Corte Americana. E ele falou, porque ativismo jurídico, que você fica falando, ditadura do judiciário, eu não compactuo com essa fala do senhor. Eu discordo completamente, até porque o senhor está falando aqui, o que o senhor está falando. Então nós já não vivemos a ditadura jurídica. Ativismo judicial, na história dos Estados Unidos, que você conhece muito bem, quando ele fala isso, é claro que ele está debochando o Magno Malta. Quando o Dino acabou a fala dele, o Magno Malta ele precisou até se recompor. Ele demorou uns segundinhos para se recompor, porque ele foi completamente massacrado. Mas, pessoal, essa situação do Flávio Dino, ela é boa para a oposição, eu não acho que seja ruim. Porque a oposição agora vai ter um alvo para além do Alexandre de Moraes, dentro do STF. Para tentar engajar novamente a militância, tudo. Mas se o Bolsonaro não se engajar nos ataques ao STF, como ele fazia lá em 2022, quando ele estava orientado pelo Carlos, não vai adiantar ter Flávio Dino, não vai adiantar nada. E se eles ficarem nessa espuma, como eles ficaram na sabatina do Dino, o governo Lula vai deitar e rolar, porque é muito discrepante o nível intelectual, muito discrepante. E você precisa apresentar algum tipo de substância. Pô, ficar falando de comunismo, essas coisas da década passada, que engajava há 10 anos, agora não rola mais.